a mãe do Barba Negra e a mãe da Nico seriam irmãs, e como exatamente o Xebec conheceu a esposa dele. No último capítulo do mangá, foi revelado a mãe do Barba Negra. E quando os fãs de One Piece viram essa cena, todo mundo falou a mesma coisa. Ela é a cara da mãe da Robin, a Nico Overhaar. Por isso, a grande dúvida é, será que a mãe do Barba Negra e a mãe de Robin são irmãs? Nesse vídeo, a gente vai responder essa pergunta. Então, sem mais enrolação, vamos direto para esse assunto. Primeiro, vamos entender a conexão entre a Nico Overhaar e a mãe do Barba Negra. No capítulo 1159, foi revelado que o Xebec fazia parte do lendário clã Dave. Inclusive, o verdadeiro nome dele não era Rox de Xebec, mas sim Dave de Xebec. Essa família, conhecida como Família Dave, teria se originado em God Valley, e foi exatamente por isso que o Xebec levou sua esposa e filho para esse lugar, acreditando que lá eles estariam seguros. Mas, inesperadamente, o Garg acabou descobrindo a existência da família em God Valley. Esse detalhe, inclusive, explica por que o torneio de caça acontecia justamente lá. E é aí que surge a primeira conexão entre a mãe do Barba Negra e a Nico Overhaar. Afinal, todos nós sabemos que a Overhaar nasceu em Ohara, que fica no West Blue. E adivinhem, God Valley também fica no West Blue. A próxima conexão, que vem através do próprio Barba Negra, no SBS do volume 83, o Oda revelou que o hobby do Tite era pesquisar história. Isso mesmo, pesquisar história. Exatamente como os estudiosos de Ohara faziam. Já no SBS do volume 88, o Oda comentou quais seriam as profissões de cada um, caso eles não fossem piratas. E adivinhem só, a profissão escolhida pro Barba Negra foi a de arqueólogo. Ou seja, mais uma vez, exatamente a mesma função dos estudiosos de Ohara. Isso não pode ser coincidência. E não para por aí. No capítulo 393, quando a Nico Overhaar retornou a Ohara, ela estava usando um chapéu bem peculiar. Reconhece esse chapéu? Pois é ele que é praticamente idêntico ao chapéu que o Barba Negra usava quando criança. Isso aumenta ainda mais a possível ligação entre eles. Além disso, há uma curiosidade. O Oda já comentou que a ilha de Ohara foi inspirada na Inglaterra. E qual é o prato favorito do Barba Negra? Isso mesmo, torta de cereja. E adivinhem de onde vem a primeira referência desse prato? Inglaterra, no ano de 1500. Mais uma conexão inesperada. Ou seja, juntando todas essas pistas, a semelhança física da mãe do Barba Negra com a Nico Overhaar, a ligação com Ohara e até os Hobbs e referência históricas do Tite, tudo indica que sim, a mãe dele também pode ter vindo de Ohara, assim como a mãe da Robin. E agora que já conectamos a mãe do Barba Negra com Ohara, vamos seguir para a relação dela com o lendário Rox de Xebec. Mas como será que o Xebec conheceu sua esposa? Caso seja verdade que ela é de Ohara, como eu já mencionei antes, no SBS do volume 88, o Oda revelou que o Barba Negra teria sido arqueólogo se não tivesse se tornado pirata. Então será que o próprio pai dele também foi literalmente um arqueólogo antes de entrar na pirataria? Afinal, todos nós sabemos que Xebec foi diversas vezes para Elbaf. E o que encontramos em Elbaf? Justamente a árvore do conhecimento, que guarda inúmeros registros sobre a história do mundo. Não seria absurdo pensar que esse interesse pela arqueologia teria sido o que guiou o Xebec até o maior segredo do mundo, Imu-sama. Isso porque no capítulo 1155 foi revelado que o Xebec chegou a encontrar o Imu na Sala das Flores. E aí surge a grande questão: como exatamente o Xebec conseguiu descobrir a localização de Imu-sama? Pode ter sido justamente por causa de uns estudos sobre a história perdida. Inclusive, temos até mesmo uma pista sobre isso. No capítulo 1159 foi revelado que o Xebec tinha conhecimento sobre seus ancestrais.
o lendário clã Dave. Então, na minha visão, foi esse lado arqueólogo do Shebeck que acabou aproximando ele da sua futura esposa, que também era uma arqueóloga e que, curiosamente, é muito parecida com a Nico Olvia. Mas como exatamente eles se encontraram? A resposta mais provável envolve o professor Clove. Se lembrarmos bem, antes de se estabelecer em Ohara para ensinar os estudiosos de lá, o Clove viajou pelo mundo inteiro em busca de conhecimento. É bem possível que em algum momento dessa viagem o Clove tenha cruzado o caminho do Shebeck, e quem sabe foi a bordo do navio do Clove que o Shebeck acabou conhecendo sua esposa. Foi justamente nessas jornadas que o Shebeck descobriu muitos mistérios do mundo, o verdadeiro significado da letra D, os segredos do século perdido e até mesmo a existência de uma figura que governava o mundo das sombras. Tudo isso teria sido revelado a ele pelo próprio Clove. Em determinado momento, o Clove teria contado ao Shebeck que existia um rei do mundo, escondido dentro do castelo Pangia. Para confirmar se isso era verdade, o Shebeck tentou invadir Mary Joyce e entrar no próprio castelo. Quando ele descobriu que todas as palavras do Clove eram reais, tomou então a decisão de criar a tripulação mais poderosa que já existiu. E para isso, ele usou como base um antigo jogo herdado de seus ancestrais. Esse antigo jogo herdado dos ancestrais do Shebeck era chamado de Dave Back Fight. Através dele, o Shebeck conseguiu reunir as criaturas e guerreiros mais poderosos do mundo. E foi aí que nasceram os lendários Piratas Hops. Mas em um acontecimento inesperado, o Shebeck acabou enfrentando o Imu muito antes do que imaginava. A ilha de God Valley se tornou o palco dessa batalha épica. E como já descobrimos no arco de Elbaf, o Imu tem a capacidade de possuir o corpo de outros seres. Existe a possibilidade de que durante o incidente de God Valley, o Imu tenha possuído o corpo do Garlig, usando-o para derrotar o Shebeck. E assim como vimos em outras mortes marcantes da obra, é bem possível que antes de cair, o Shebeck tenha deixado uma última declaração gritando que aquele que derrotaria o Imu viria da família dos portadores da letra D. Isso faria todo sentido, já que até mesmo o Barba Branca, em seus últimos momentos de vida, falou sobre o destino dos portadores do D. E como sabemos, o Barba Branca e o Shebeck tinham uma relação próxima. Portanto, é bem possível que a derrota de Shebeck diante do Imu tenha sido testemunhada pelo próprio Dragon. Ele teria ouvido as palavras do Shebeck e, inspirado por esse discurso, decidiu fundar seu próprio exército, hoje conhecido como o Exército Revolucionário, a força que enfrenta diretamente o governo mundial. No entanto, após o incidente de God Valley, o Imu começou a desconfiar. Ele percebeu que o Shebeck não havia descoberto todas aquelas informações sozinho. Alguém tinha passado esse conhecimento a ele, e o nome mais provável por trás disso era ninguém menos que o professor Clover. Por isso, 16 anos depois do incidente de God Valley, o Imu decidiu eliminar Clover e junto com ele destruiu toda a ilha de Ohara. E é justamente essa a linha do tempo que conecta os pontos, como o Shebeck conheceu sua esposa de Ohara e como esses eventos se entrelaçam com todos os personagens que estavam ligados ao incidente de God Valley. Se vocês curtiram esse tema, não esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, já se inscreve também, porque estamos chegando muito à marca de 5.000 tripulantes aqui no canal. Então, eu vou estar deixando um salve aqui para todo mundo que colou nesse vídeo e também um salve para todo mundo que colou no último vídeo. Desde já, muito obrigado pela presença e muito obrigado por assistir o conteúdo aqui. E vamos rumo ao One Piece.